O livro de Daniel, lá no capítulo 10, o verso 11, ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu pus-me em pé, tremendo. Imagine a situação, meu querido ouvinte. O anjo Gabriel, ele desce do céu e diz: Daniel, no primeiro dia que você orou, não veio resposta. No segundo dia, não veio resposta. No terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, silêncio total, não tinha resposta. Você orou, Daniel, por 3 semanas, 21 dias, sem respostas concretas. Mas Jesus observou em todos os momentos a sua oração. Jesus estava, Daniel, ouvindo as suas orações. E para assegurar-lhes sobre o seu cuidado, assegurar-lhe sobre o seu amor e preocupação, agora um ser de deslumbrante brilho desce a Daniel. E esse ser era o próprio Cristo. E ele diz: Daniel, você é um homem muito amado. Meu querido ouvinte, nas suas orações, quando você se sentir desencorajado, quando você se sentir deprimido ou oprimido, e observar que tudo ao seu redor é escuro ou escuridão, quando parecer que as suas orações não possuem impulso sequer para ultrapassar o teto de onde você está orando, você pensa que jamais poderá vencer, não é mesmo? Você pensa que nada há de concreto, que Deus está bem longe, que Deus não se importa, que Deus não ouve, que Deus ele não quer lhe ouvir. E às vezes começamos a pensar: eu sou muito mau, eu sou muito pecador, eu sou isto, eu sou aquilo, Deus não quer me ouvir. Mas Jesus, meu querido, cada vez que você ora, ele vem, ele coloca ao seu lado e ele sussurra aos seus ouvidos e diz: você é uma pessoa muito amada. Você é uma pessoa muito querida. Não importa se você é velho ou novo, se você é rico ou pobre, de religião A ou religião B. Ele ouve as suas orações. Daniel, desde o princípio, a Bíblia diz: eu ouvi a tua oração. Mas você pergunta: mas se ele ouviu, por que ele não responde? Vamos entendendo este assunto nesta manhã. Não temas, Daniel, diz o verso 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quando as palavras de Daniel foram ouvidas? Quando foi? A Bíblia diz: desde o dia em que aplicaste o teu coração a humilhar e a buscar, as tuas palavras são ouvidas. Deus não é surdo para que não ouça. Veja, desde o primeiro dia. Mas ele percebeu alguma coisa no primeiro dia? Ele recebeu alguma evidência de que a sua oração estava sendo ouvida? Daniel, ele não tinha nenhuma evidência de que suas orações estavam sendo ouvidas. Nenhuma. Por isso ele insistiu. Por isso, quando você orar,
você não ver nenhuma evidência de que as suas orações estão sendo ouvidas, entenda uma coisa: desde o primeiro dia que você ora, as suas orações, as suas preces são ouvidas por Deus e Ele está providenciando a solução para você. Mesmo que você não possa ver diretamente o que Ele está fazendo, Ele está providenciando a solução. Mas nós precisamos de entender, Daniel, parece que não é verdade isso que você está dizendo. Entendamos o seguinte: quando nós estudamos aqui o livro de Daniel, nós vemos uma grande controvérsia entre o bem e o mal, um grande conflito. E nós não entendemos o que acontece nos bastidores. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explique o que acontece quando você ora, como em Daniel 10. Vários textos escriturísticos, eles apelam para que oremos. E o próprio Jesus, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e acharei. O que bate, abrir-se-lhe-á. O que busca, encontra. Enfim, o apóstolo Paulo, ele incentivou a oração em muitos momentos da sua escrita, nas suas cartas. Mas, queridos, a Bíblia, ela descreve um terrível combate entre o bem e o mal. Fala do conflito milenar entre Cristo e Satanás. E agora Daniel recebe uma revelação de Deus. E esta questão, porque Deus às vezes parece não ouvir, não atender, nós conseguimos entender o porquê. Grande controvérsia é manifestada quando você ora, quando o fiel Filho de Deus ora. Verso 12 diz: então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a orar, a humilhar-te perante teu Deus, suas palavras foram ouvidas. Mas agora, no fim de 3 semanas, depois de 21 dias, eu vim para responder pessoalmente a você. Eu vim, Daniel. Mas olha o que diz mais. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, explicou o anjo Gabriel. Olhe, Daniel, eu vou explicar. Vou explicar para você, Daniel, por que parecia que as suas orações não estavam sendo respondidas. Porque as suas orações, meu querido, parecem não ser respondidas. O anjo Gabriel veio explicar para ele. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Daniel aqui está mostrando, o próprio Cristo está mostrando a grande controvérsia entre o bem e o mal. Quando você orou, Daniel, as suas súplicas, elas chegaram até o céu. E o Deus do céu, ele procurou influenciar o rei Ciro, o rei da Pérsia, porque a oração de Daniel era: Senhor, tira-nos deste cativeiro, livra-nos deste cativeiro. As 70 semanas estão cumpridas ou estão se cumprindo e não vemos nenhum sinal de que o Senhor vai nos livrar do cativeiro. Esta era a oração. Daniel orava, confessava o seu pecado, confessava o pecado do seu povo. Ele se humilhava e dizia: Senhor, cadê os sinais de que nós vamos ser libertos deste cativeiro? E Deus estava ali influenciando o rei Ciro da Pérsia, porque ele tinha o poder na mão.
Ele era o rei daquele grande império do qual Jerusalém fazia parte, estava dominada pelo Império Babilônio e agora estava no Império Medo-Pérsia, e o rei Ciro é que tinha nas mãos o poder. Sabe, Daniel, o problema foi que o príncipe da Pérsia estremeceu-se no seu esforço. O príncipe da Pérsia estava sendo influenciado pelo céu para fazer um decreto para que vocês saíssem do cativeiro e voltassem para Jerusalém, a adorar a Deus em Jerusalém. Interessante que o anjo falou sobre o príncipe da Pérsia. Mas o que significa isso? Você pode estar dizendo. Ele não disse o príncipe da Pérsia, mas ele disse o príncipe do reino da Pérsia. Parece haver diferença, não é mesmo? Quando nós olhamos o apóstolo João, ele revela o que acontece na vida dos filhos de Deus. Ele revela o que acontece na nossa vida. Perceba que o que acontece na minha vida, na sua vida, na vida de um esposo, de uma esposa, de um amigo, de um vizinho, você ora, mas nada acontece. Você ora pela restauração da saúde, você ora pela conversão da pessoa, você ora por um milagre que essa pessoa precisa e você não vê resposta. Sabe o que está acontecendo? Um grande conflito nos bastidores. Sabe, certa feita o próprio Jesus, ele disse, agora é o juízo deste mundo. Agora está sendo expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Escute e me ajude a responder. Quem é o príncipe desse mundo? Você pode estar dizendo, é Satanás. Está certo, o próprio Jesus disse. Quem era o príncipe então do reino da Pérsia? Quem era? Se Satanás é o príncipe deste mundo, isso nós vemos na Bíblia, o próprio Cristo dizendo, se ele é o príncipe deste mundo, ele então estava impedindo que as orações de Daniel fossem respondidas. Por quê? Como assim, Daniel? Deus não tem poder? Tem sim. Mas acontece que o príncipe deste mundo, Satanás, ele estava influenciando a mente do rei Ciro para não deixar os israelitas voltarem para a sua terra natal. O que, Daniel? Isto. Vou dar um exemplo bastante claro aqui. Você tem um membro da sua família que se afastou dos caminhos de Deus. Uma pessoa muito querida que está longe dos caminhos de Deus. Um dia ele louvou a Deus com você lá na igreja, ele cantou, ele era uma pessoa fiel e de repente ele se afasta dos caminhos de Deus. Por que ele se afasta? É uma influência de quem? É uma influência do príncipe deste mundo, não é mesmo? E você começa a orar. Você ora. Deus quer agir. Mas Deus respeita a liberdade daquele que se afastou dos caminhos de Deus. Deus começa a tocar no seu coração, através de uma música, através de um sermão, através da oração de um pai, através da oração de uma mãe. Mas Satanás está ali influenciando a mente dele, dizendo, aqui é melhor, as festanças é melhor, o mundo é melhor. Você está perdendo tempo ser religioso. A influência do príncipe deste mundo na mente das pessoas é terrível. É por isso que ele se afasta. É por isso que você ora por um querido e ele não retorna aos braços de Deus. Porque Deus não pode forçar a mente dele a voltar. Deus simplesmente apela. E lá está Satanás naquela pessoa, ou melhor,
influenciando a mente daquela pessoa. Faça isso de errado, faça aquilo de errado. Há um conflito, meus queridos, entre o bem e o mal. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, meus amados, Satanás opera. Satanás é um ser real, ele é poderoso. E enquanto nós não abrirmos de fato o nosso coração a Deus, abrirmos a nossa mente, Satanás vai operar. O Espírito Santo vai estar falando, mas Satanás vai operar também. Que conflito! Eu e você vivemos esse conflito. Não podemos esconder essa realidade, não é mesmo? Satanás é o príncipe da potestade do ar. Ele é aquele que trabalha com o espírito da desobediência, do erro, do afastamento de Deus. Aqui você percebe no capítulo de Daniel, quando ele orou, enquanto ele orava, as suas orações subiam a Deus. E no mesmo instante, Deus mandou o anjo Gabriel para influenciar a mente do rei Ciro. Veja como Deus respeita a nossa liberdade. Ele respeita a minha e a sua escolha. Ele nunca manipula a vontade humana. Ele não coage. Ele não obriga. As suas orações, Daniel, subiram até o céu, até o santuário celestial. E o Senhor Jesus disse a Gabriel: eu respeito a oração de Daniel. Eu respeito a liberdade de escolha de Ciro também. Eu não posso impor. Deus impôs-se limites na controvérsia entre o bem e o mal. Deus enfrenta a barreira. Ele enfrenta os limites também. Ele respeita. Ele não vai forçar você voltar para os braços do Pai, ainda que a sua mãe morra orando, o seu pai morra orando, ele vai respeitar a sua liberdade de escolha. Deus respeita o livre-arbítrio, e ele estava respeitando o livre-arbítrio de Ciro, e não foi além do seu limite. Deus enviou o seu espírito para trabalhar na mente de Ciro. Mas quando Daniel orou, a sua prece chegou até o céu. E Deus foi abrindo novos caminhos. Ele foi abrindo novos caminhos na controvérsia entre o bem e o mal. Porque Deus, ele pode olhar para Satanás e dizer: Satanás, eu preciso respeitar a liberdade de escolha de Daniel. E ele está orando por Ciro, para que Ciro abra um caminho. E agora, Daniel, eu vou dobrar os meus anjos. Eu enviarei grandes fontes de força espiritual para abrir a mente do rei Ciro. Mas eu respeito a liberdade. Eu respeito o que ele quer. Eu não posso ir além do limite do livre-arbítrio. E o que aconteceu quando Gabriel desceu até a corte persa? Mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, o diabo, ele me resistiu por 21 dias. Então Satanás lutou contra Gabriel, porque ele iria dissipar a escuridão, e a mente de Ciro poderia ser aberta. Poderia ser aberta. Deus não obrigaria. O rei teria oportunidade de tomar a sua decisão. Gabriel iria mobilizar todas as forças necessárias, todas as forças necessárias, para que as forças do inferno não prevalecessem naquela decisão de Ciro, que era fazer um decreto para que o povo voltasse à sua terra natal.
Ele iria afastar toda a influência má que incidiam sobre a mente daquele monarca. Mas quando ele começou a fazer isso, o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, Satanás, apresentou-se pessoalmente, você imagina, porque ele não queria que o povo de Daniel voltasse para Jerusalém, a fim de reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, a fim de adorar em Jerusalém. O príncipe do reino da Pérsia, Satanás, não queria que o nome de Deus fosse exaltado novamente. O príncipe do reino da Pérsia queria que eles continuassem no cativeiro. Ele não queria que a profecia se cumprisse no final das 70 semanas. Eles voltassem a Jerusalém para poder adorar a Deus. Agora um grande combate na mente do rei Ciro. As forças do bem, as forças do mal, as forças de Cristo, as forças de Satanás, o exército do certo, o exército do errado. Amigo, você que está me ouvindo nesta manhã, você já teve que escolher entre o certo e o errado? Já? Eu já. Muitas vezes você também, não é mesmo? Já houve um momento em que você sabia o que era certo, mas pareceu tão difícil fazer o que era certo? Eu sei que isso é certo, mas não sei se eu vou fazer isto. A gente sente a batalha dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós sentimos. É preciso estar morto para não sentir essa guerra, essa batalha, essa controvérsia. E essa controvérsia aconteceu na mente de Ciro. Mas as orações de Daniel trouxeram ajuda celestial para aquela situação. Quando você ora, vem ajuda celestial. Sabe, meu querido, você está tentando um negócio. Está errado. Você sabe que está errado. E você está dizendo assim, mas eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo, uma voz diz, não faça o que é errado. Não, mas eu vou fazer. Não, mas eu não posso fazer. E olha essa controvérsia. E quando nós oramos, as hostes celestiais vêm até nós para nos influenciar a fazer o certo. Mas entenda que ali está Satanás dizendo, faça o errado, faça o errado, faça o errado. Você que está ouvindo essa mensagem, tem um marido que não conhece a Jesus? Tem. Está vivendo um conflito na sua mente entre as forças do bem e do mal? Sim. Quantos tem, né? Quando oramos, Deus redobra o esquadrão de anjos bons em nosso favor e eles afastam os anjos maus. Quando você ora pelo seu vizinho, quando você ora pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu amigo, isso abre novos caminhos para os anjos trabalharem. Mas entenda, Deus respeita a liberdade de escolha daquele por quem você está orando. Mas aqui está Satanás. Ele veio porque não quer deixar as suas vítimas livres. Satanás não quer. É uma guerra real, não é mesmo, meu querido? É exatamente uma guerra real. Você está sofrendo de um mal, de uma enfermidade, mas você está sofrendo esse mal porque você fuma, um exemplo. E o médico diz, se você não parar de fumar, você vai morrer. Aí você fica agarrado àquilo. Uma voz diz, abandone. E outra diz, não, continue, isso não vai fazer diferença. Que batalha! A nossa mente está embebida pelos filmes da vida, pelos cinemas da vida, pelas produções mundanas da vida e pelos Hollywoods da vida. A nossa mente está embebida pelo corre-corre, pelo financeiro, que a maioria de nós corremos simplesmente atrás do financeiro 24 horas e
Com isso, então, nós não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor. A maioria das vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Mas é uma grande guerra, meu querido. Em cada coração existe um combate entre os anjos bons e os anjos maus. Os anjos de Deus trabalham a fim de conquistar você para o Cristo, para o Emanuel, o príncipe da paz. E Satanás, ele trabalha arduamente para conquistar você para o mentira, para o erro, para as falcatruas. Mas quando nós oramos, novas avenidas se abrem diante de nós. Os anjos do céu, eles descem para nos trazer luz. Irmão, não desista de orar. Querido amigo, não desista de orar. Se você desistir, como Deus vai entender que você quer, que você precisa? Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe sim. Mas ele percebe o seu interesse, o seu querer para o bem, o seu querer para lhe dar o coração. Mas o verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias de duração foi a guerra entre o bem e o mal. O que teria sucedido se Daniel tivesse cessado de orar depois de 7 dias? O que teria acontecido? O que teria acontecido se ele tivesse deixado de orar depois de 14 dias? Depois de 20 dias? O que teria? Satanás teria vencido. Mesmo ou não é? Então, meu querido, não pare de orar. Satanás não pode ganhar essa guerra. Você está orando por um querido que se afastou de Deus? Não pare de orar. Satanás não pode ganhar essa guerra. Ore. Os anjos de Deus vão redobrar os seus esforços para cuidar desse querido, para protegê-lo, para influenciá-lo. Mas Satanás também vai insistir. Satanás é insistente. Se Daniel tivesse interrompido as suas orações, a batalha estaria perdida no céu. Se você parar de orar, sua batalha vai estar perdida. Satanás não quer que você ganhe uma batalha para o bem. Satanás não quer que você ganhe uma batalha para a salvação. Você nesse momento está sem orar? Quanto tempo faz que você ora a Deus? Quanto tempo faz que você já não clama a Deus? As suas orações nem sempre foram respondidas imediatamente. É porque existe esse conflito, meu amado. Exatamente. O diabo está resistindo. Ele está tentando. Ele está influenciando. Não desista. Continue levantando mãos sempre mais e mais alto, porque se você parar de orar, você vai deixar o território livre para Satanás guerrear. E ele poderá ganhar essa batalha. Não desista. É por isso que Jesus, ele ensinou a orar. É por isso que Jesus, ele orava maior parte da sua vida quando ele esteve aqui. É por isso que ele ia para o Getsemane e passava a noite em oração, porque havia um conflito. Ele não poderia dar lado para o diabo. É por isso que Paulo disse, orai sem cessar. Você não pode dar lado para o inimigo. Oração, meu amado, é a chave que abre as portas do céu. Ela não faz Deus baixar a nós, mas ela nos leva até Deus ou nos eleva até Deus. Qual é a sua batalha espiritual? Qual é a guerra que você precisa de vencer? O príncipe do reino da Pérsia não venceu. Ciro,
ele fez um decreto lá naquele tempo de Daniel, ele fez um decreto. Depois, não foi Ciro, ele fez um decreto, depois veio Artaxerxes, fez outro decreto, e disse, olha, quem quiser ir a Jerusalém, vá. Olha que lindo. Os anjos do céu ganharam a batalha. O Espírito Santo influenciou a mente do rei Ciro. Quem quiser ir a Jerusalém, vá. E quando nós lemos o livro de Esdras, de Neemias, nós vimos que além de Ciro dar a liberdade para eles voltarem a Jerusalém, ele até ajudou na reconstrução de Jerusalém. Olha que lindo! Sabe por quê? Porque a Daniel orou. Eu imagino que também os contemporâneos de Daniel oravam, os seus fiéis filhos de Deus. Vá a Jerusalém. E ele ainda ajuda na reconstrução de Jerusalém. Deus abriu a porta. O diabo resistiu por 21 dias, mas a oração de Daniel e dos seus contemporâneos tiveram poder para vencer Satanás. Vamos lá? Pai querido, obrigado, porque o Senhor vence na batalha. O Senhor é o nosso general, nosso comandante. Alcance os teus queridos nesta manhã. Influencie a mente de cada um para buscar o poder do céu, Pai. Põe a tua mão sobre a irmã Luzia, a irmã Lia nesta manhã. Ela está com aquele problema de saúde, cuida dela. Não apenas ela, mas são tantas outras pessoas. Põe a tua mão, meu Deus, pela tua misericórdia. Faça-se a tua vontade. Somos pequeninos, mas confiamos na tua graça, na tua salvação. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, um abraço a você. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.